E se os nossos pensamentos estivessem agora mesmo moldando a realidade à nossa volta? Parece coisa de ficção, né? Mas na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar numa palestra fascinante que defende exatamente isso, que toda crença, sem exceção, é criativa. Então, para começar, vamos pensar numa coisa que, olha, todo mundo já fez ou viu acontecer. Por que a gente tende a ignorar um problema até que ele já virou uma bola de neve gigante? Pois é, quando a gente se depara com uma verdade meio desconfortável, a primeira reação raramente é buscar uma solução, né? O mais comum é entrar em pânico ou, pior, simplesmente fingir que nada está acontecendo. E a palestra que a gente está analisando hoje, ela traz uma resposta bem surpreendente para isso. É um conceito chamado crenças criativas. A ideia é a seguinte: imagina que a nossa mente é tipo um projetor de cinema, e as nossas crenças são os filmes. Tudo que a gente projeta ali dentro acaba aparecendo na tela da nossa realidade. E isso vale para tudo, hein? Desde aquilo que a gente quer muito até aquele medo que a gente tenta evitar. Se a gente acredita naquilo, de alguma forma, a gente dá um jeito de transformar em realidade. Pois é, e essa tendência de entrar em pânico quando o problema é sério vira um ciclo vicioso. O pânico simplesmente paralisa, impede a gente de pensar com clareza em soluções e acaba nos jogando no estado de negação. E aí, quando a gente nega a realidade, o que acontece? A gente só está dando mais espaço para o problema crescer, sabe? É exatamente como aquela bola de neve descendo a ladeira. Olha só que interessante. A palestra conta uma história que ilustra isso perfeitamente. É o seguinte: depois de uma apresentação bem séria sobre mudanças climáticas, um cara virou pro amigo e pediu desculpas por ter levado ele a um evento tão deprimente. Pensa bem nisso. Em vez de ver aquilo como um chamado para ação, uma chance de fazer algo, a pessoa enxergou tudo como uma experiência negativa. É a negação em pessoa. E o que assusta de verdade é que isso não é um caso isolado, sabe? É um padrão. A gente vê isso se repetir em todo tipo de área. Pode ser um cientista falando do clima, um economista explicando uma crise. Não importa, a reação é quase sempre a mesma: negação. A mensagem muda, o mensageiro muda, mas a nossa tendência de tapar os ouvidos para a verdade, essa parece que continua firme e forte. Aí o palestrante usa uma analogia que todo mundo conhece e que é assim, perfeita. A do Titanic. Imagina a cena: o navio bate no iceberg. Qual seria a pior coisa que a tripulação poderia fazer? Fingir que não aconteceu nada para não deprimir os passageiros, certo? Pois é, ignorar o problema não vai fazer o buraco no casco sumir. Muito pelo contrário, só vai fazer o navio afundar mais rápido. E isso nos joga numa pergunta bem séria. O que acontece quando não é só uma pessoa, mas uma civilização inteira que decide coletivamente negar a realidade? A resposta é bem simples e bem assustadora. Os problemas não somem. Eles só crescem, ali em silêncio, que nem uma doença que não foi tratada. E eles crescem até o ponto em que simplesmente é tarde demais para achar a cura. Tá, mas por que é tão difícil assim encarar a verdade de frente? Para ajudar a gente a entender a raiz dessa resistência toda, o palestrante propõe um experimento mental. E é um experimento fascinante, viu? Especialmente para quem acha que falar a verdade é uma tarefa fácil. O desafio é o seguinte: tente explicar os princípios da física quântica para as pessoas ao redor, amigos, familiares. Mesmo sendo uma teoria científica comprovadíssima, a resistência vai ser enorme. Vou achar a pessoa estranha, pedante. No limite, alguém pode até correr o risco de perder o emprego por insistir num assunto que desafia aquela visão de mundo confortável que todo mundo tem. A lição aqui é bem clara, né? Muitas vezes quem aponta o problema acaba sendo visto como o próprio problema. Certo. Então, de onde vem essa resistência tão poderosa contra a verdade? Qual é a causa disso tudo? Vamos ver o que a fonte diz sobre isso. E a fonte aponta o dedo para um velho conhecido de todo mundo: o ego. Sabe aquela vozinha na nossa cabeça que está sempre pensando em si mesma, focada nos próprios desejos, nas próprias necessidades? Aquela parte da gente que fica gritando: eu quero, eu preciso, eu tenho que ter, mesmo que isso acabe prejudicando quem está em volta? Pois é ele. E aqui a palestra coloca na mesa o conflito que no fundo define a experiência humana. É uma verdadeira batalha épica entre dois objetivos que não poderiam ser mais opostos. De um lado, a gente tem os interesses egoístas do indivíduo. E do outro, o bem-estar do coletivo, o interesse do que a fonte chama de o todo. Mas aí o palestrante faz uma distinção que é super importante. Um ego fraco, ele diz, é como um barco à deriva, sabe? Totalmente escravo das ondas dos próprios vícios e desejos. Agora, um ego forte, esse é como um capitão experiente. Ele tem o controle do próprio barco e justamente por isso tem a força e a sabedoria de, quando precisa, abrir mão do leme pelo bem maior de toda a tripulação. Ok, beleza. Se o ego é o problema, então qual é a solução?
Como é que a gente faz para transcender essa visão tão limitada e egoísta do mundo? Bom, a resposta para essa pergunta é, talvez, a parte mais importante de toda essa nossa análise. A solução, segundo a fonte, é a gente se alinhar com o que ele chama de o todo. Dá para pensar nisso como se fosse a inteligência unificada do universo, sabe? Aquela teia invisível que conecta absolutamente tudo, da menor partícula até a maior das galáxias. É a realidade que está por trás de tudo. E nós somos parte dela, querendo ou não. Mas para a gente se alinhar com o todo, primeiro a gente tem que entender como ele funciona. É que nem a lei da gravidade, sabe? As leis do universo, elas existem e funcionam. Não importa se a gente sabe delas ou se a gente concorda com elas. Não adianta nada pular de um prédio e gritar, eu não acredito na gravidade. A consequência vai ser exatamente a mesma. E o mais impressionante é que, de acordo com a fonte, todo esse funcionamento mega complexo do universo pode ser resumido em uma única e simples regra. Uma só. Uma direção que guia absolutamente tudo que existe. E essa lei fundamental, essa régua que mede todas as coisas, é o amor. Mas calma, não é sobre um amor romântico, de novela. É sobre o amor como uma força cósmica, como o ato de agir para o bem coletivo, de entender que somos todos parte de um único organismo. Quando a gente age a favor desse princípio, as coisas fluem. Quando a gente vai contra, a gente cria sofrimento, para a gente e para os outros. Então, no fim das contas, a escolha que se apresenta é bem clara e inevitável. De um lado está o caminho do ego. É um caminho de negação, de resistência, cheio de lições dolorosas que ficam se repetindo até a gente finalmente aprender. E do outro lado está o caminho do todo, um caminho de aceitação, de crescimento, de alinhamento com a realidade. A gente pode escolher aprender pelo amor ou pela dor. A escolha é de cada um. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Se as nossas crenças realmente criam a nossa realidade, que tipo de mundo cada pessoa vai escolher criar para si mesma e para os outros? Vai ser um mundo baseado no medo e na separação? Ou um mundo baseado no amor e na unidade? A escolha, como a gente viu, está nas mãos de cada um. A grande pergunta é, o que vai ser escolhido?